Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi gravar o vídeo aqui em minha sala e nós iremos falar sobre sigilos, selos, pontos riscados e outros desenhos utilizados em cultos religiosos. Logo após a vinheta, daremos continuidade ao assunto, ok? Então, meus amigos, desde quando o homem decidiu viver em grupo, o desenho é algo fundamental para a organização e evolução do ser humano. Antes do homem inventar a letra, ele utilizava o desenho para organizar e para evoluir. O desenho era utilizado para demonstração de fé, repassar conhecimento, organizar o grupo, organizar a hierarquia dentro do grupo. Enfim, o desenho sempre esteve e sempre estará enraizado no conhecimento e será algo necessário para a evolução do ser humano. No mundo moderno, tudo que temos à nossa volta iniciou em um desenho. Uma simples caneta, um celular, uma TV, uma mesa, uma cadeira, uma geladeira, um carro, um avião. Tudo iniciou-se em um desenho. E depois, sim, se tornou realidade. Mas o nosso assunto é os desenhos dentro dos cultos religiosos. Vamos lá. Um desenho, ele sempre terá um objetivo. E nós precisamos aprender a identificar qual é o objetivo daquele desenho. Em todos os cultos religiosos, sempre haverão desenhos. Ou serão desenhos simbólicos que apenas irão representar um momento, representar uma entidade, mas sempre haverá alguma espécie de desenho, de símbolo. O desenho, ele sempre terá um objetivo. Ou ele será identificador, ou ele será catalisador, ou ele será amplificador. Complicado? Não. É simples. Vamos lá. Sigilo, selo, ponto riscado. São três nomes que representam um objetivo: identificador. Selo, sigilo ou ponto riscado, o objetivo dele é identificar uma entidade ou uma finalidade. Então, em alguns cultos religiosos, os trabalhos são feitos em cima do ponto riscado, do selo ou sigilo. Em outros cultos religiosos, o selo, sigilo ou ponto riscado é apenas uma reverência para chamar, para evocar aquela entidade para aquele ato. Em outros cultos religiosos, selo, sigilo ou ponto riscado é algo que vem a agregar o trabalho que está sendo realizado. Ou seja, é como se fosse um elemento a mais, uma força a mais, um estímulo a mais dentro daquele trabalho a ser executado. Seja qual for o seu culto religioso, principalmente se for de matriz africana, ponto riscado, sigilo ou selo, ele poderá ser utilizado em praticamente todos os trabalhos. Mas aí nós temos que
aprender exatamente o significado daquele desenho dentro do ato a ser praticado, ok? O meu objetivo aqui não é ensinar como aplicar o desenho no ato, mas sim tentar esclarecer um pouco a diferença que existem entre esses desenhos. Então, desenho identificador, sigilo, selo ou ponto riscado. Ele vai identificar uma entidade ou uma finalidade. Então, o outro objetivo de um desenho é catalisador. O que é um desenho catalisador? A finalidade dele é catalisar. O que é catalisar? Estimular, incentivar, ou seja, é para fazer evocações. Então, os portais evocatórios, eles são desenhos catalisadores. São desenhos com o objetivo de catalisar, estimular, incentivar, evocar. Não confunda um portal evocatório com um selo protetor. Um selo utilizado em uma evocação, não estou me referindo ao selo de identificação de uma divindade, uma entidade, mas sim aquele selo protetor, exatamente é este o objetivo dele. Proteção. Dar proteção, estabilidade e segurança para a evocação. Existe o selo de identificação daquela entidade que você vai evocar, existe o selo de proteção, que vai te dar estabilidade e segurança para a evocação, e existe o portal evocatório, que é para fazer a evocação. Não estou dizendo que para uma evocação é necessário esses 3 elementos. Dependendo da prática espiritual, você vai usar apenas o portal evocações. Dependendo da prática, você vai usar selo de identificação e selo de proteção. Enfim, isso depende da prática religiosa que estará sendo ali arquitetada, ok? Mas, entenda, um portal evocatório, ele é um desenho preparado para catalisar. Dependendo do tipo de portal evocatório, você precisará também de um selo de proteção e, às vezes, também o selo de identificação daquela entidade que você vai evocar, ok? E o último tipo de desenho que nós temos é o desenho amplificador. Amplificador? Ele vai amplificar o quê? Um desenho amplificador, ele vai amplificar a sua mediunidade a um nível suficiente de você entrar em comunhão com as entidades que estão envolvidas naquele desenho ou as entidades que acompanham você em sua trajetória espiritual. Um desenho amplificador seria o quê? Um oráculo. Exatamente. Oráculos, em sua maioria, existem raras exceções, mas em sua maioria, os oráculos, eles são baseados em desenhos. I Ching, runas, tarô, cartas ciganas. Muitos oráculos de Quimbanda, eles são baseados em desenhos. Quando não são baseados em desenhos, são baseados em números. Então, você precisa ter uma imagem formada para que você possa, assim, ter amplificado a sua mediunidade e entrar em sintonia com o sagrado. Existem algumas exceções nas quais um selo, sigilo ou ponto riscado faz parte de um oráculo. Isto é muito comum em oráculos de Quimbanda, aonde pontos riscados de Exus e Pombagiras acabam estando presentes dentro de um oráculo. Mas entenda, quando um desenho utilizado como identificador está em um oráculo, este desenho não está sendo ali identificador, ele está sendo um
amplificador. Ele faz parte do conjunto, ele não é um entre os demais. Ele faz parte da engrenagem amplificadora. Ok? Então, nós precisamos saber identificar qual é a finalidade daquele desenho. E não se esquecendo, uma ferramenta espiritual catalisadora, ela não será utilizada como amplificadora. Uma ferramenta espiritual amplificadora, ela não poderá ser utilizada como catalisadora. O que eu quero dizer com isso? Um portal evocatório, ele não pode ser utilizado para fazer consultas espirituais. Um oráculo, ele não pode ser utilizado para fazer evocações. E um simples sigilo, selo, ponto riscado, um simples sigilo, selo ou ponto riscado, ele também não pode ser utilizado como sendo um amplificador, ou seja, ele não pode ser utilizado como se fosse um oráculo. Então, nós precisamos entender o objetivo daquele desenho e precisamos respeitar o objetivo dele para que assim possamos aproveitar o máximo possível do que aquela carga espiritual que representa aquele desenho poderá contribuir em nossos atos, ok? Então, pessoal, o recado de hoje é esse. Espero que tenham gostado, espero que isto possa ajudar a esclarecer algumas dúvidas. E obrigado pela companhia. Desejo a todos uma ótima quinzena. Muito obrigado. Um abraço. kahet